culto à noite com a irmã Mariana. Que Deus abençoe as crianças, amém? Graças a Deus pela vida das crianças, futuros missionários, amém, irmãos? Sempre vamos colocar as nossas crianças em oração. Nossas crianças têm sido alvo, mas Deus é poderoso, amém? Pode guardar, abençoar e fortalecer as nossas crianças no caminho do Senhor, amém? Que Deus abençoe a Ana Júlia, que venha sempre, a escolinha, a Isadora, só faltou o Murilo, né? O Murilo veio à tarde, mas agora já ficou em casa, mas que Deus abençoe os demais irmãos que estão conosco, amém? Irmãos, eu estou bem feliz, porque dia do pastor é que nem dia das mães, é todos os dias, amém? Nós, mães, todos os dias são os nossos dias. E os pastores também, pastor Telmo, pastor Giovanni, pastor Ademir, todos os dias temos que orar por eles, amém? Porque, irmãos, é tanta coisa que eles precisam fazer, amém? Eles precisam cuidar da família, eles precisam cuidar de pessoas. Eles dão a volta por cima, assim, ó, com a presença do Senhor, porque se depender deles, eles cansam, eles esmurecem rápido, amém? Então, nós esposas que temos nossos esposos no caminho do Senhor, irmãs, eu digo para você, a Rita, a Celitinha que está aqui, vamos estar sempre em oração, amém? Orando que Deus continue guardando a vida dos nossos esposos, que estão à frente do trabalho, amém? São alvos, mas o Senhor é poderoso para guardar. E nós, como esposa, temos que ser sábias, ser inteligente, andar junto, andar do lado. A mulher sábia diz que a palavra do Senhor nos orienta que a mulher sábia edifica a casa, né? Então que a gente possa estar sempre, Jesus, abençoa o meu esposo, ele está indo a trabalho, ele vai em oração, ele vai fazer algo, o Senhor acompanha ele, eu não vou poder estar junto, mas Jesus, o Senhor vai estar com ele, leva ele guardado, traz ele guardado, amém? Nós que estamos aqui, irmãos, entendemos que só Jesus pode fortalecer e guardar, mas Jesus colocou nós do lado de cada um deles, amém? Para que nós esteja ali auxiliando, orando, buscando, conversando e muitas das vezes ficando no silêncio junto com eles. Tem vezes que eles não querem conversar, mas mesmo assim nós como mulheres sábias e mulheres do Senhor vamos estar do lado ali, amém? Entendendo aquele momento que ele precisa estar calado. Não fuja do teu compromisso, não te desespere com o que está acontecendo, o maior é Jesus, amém? Porque como o louvor que o Nicolas cantou, na manhã graciosa, Jesus nos chamou, Jesus nos despertou, pastores, por isso nós estamos aqui, é noite de nós nos alegrar, por isso nós estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor para conosco, amém? Por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos caminhando, por isso nós estamos aqui, porque grandes coisas tem o Senhor feito para conosco todos os dias, graças a Deus. Irmãos, e eu fico feliz também, porque eu sei que Jesus, quando ele nos presenteou com a amizade do pastor Telmo, a Celita e a Estherzinha, a gente viu essa família chegando lá na Jardim Planalto. Pode sentar um pouquinho, irmãos, antes da palavra. A gente viu assim, ó, como Deus é maravilhoso, amém? O pastor Telmo, ele foi lá para fazer uma visita. E Deus já sabia que não seria só uma visita. Deus já tinha preparado tudo. E agora, quando eu estava lá em Caxias com as gurias estavam lembrando, mãe, lembra quando o pastor Telmo chegou, a Celitinha, a Estherzinha com 3 mamadeiras de mamar, porque ela mamava bastante, né? E ela carregava uma bolsa assim, com mais uns leite lá, umas coisas que ela tomava lá, o Ades, que nem vem mais, né, pastor, que era sabor de banana, de uvas, vários sabores, e a Esther era assim, era um toquinho, pequenininha, tão engraçadinha, mas comia, que dava, né, e tá aí, ó, cresceu um pouquinho, e estamos aqui, e hoje quando eu vejo a Viviane louvando, que nem quando a Esther chegou, eu disse para a Esther, agora tu vai ter que passar o teu posto, agora tu cresceu um pouquinho, agora deixa um pouco a Vivi. Então a gente se alegra, irmãos, porque o pastor Telmo agora testemunhou, quando ele chegou, ele foi acolhido por essa cidade. Deus preparou tantas coisas aqui para eles, irmãos.
E eu fiquei tão feliz quando ele disse que o desejo dele não é de sair daqui. E que Deus abençoe, amém? Que Deus venha preparar um lugar assim, ó, que Deus conhece o coração, o desejo do coração do pastor. Então, Deus, quando prepara, irmãos, Ele prepara coisas assim, ó, que para nós, a gente diz assim, nossa, como Deus é bom. Deus prepara tudo, irmãos. Deus prepara tudo. O pastor Telmo viajou, fez, aconteceu e está aqui, amém? Passou por tantas coisas que nós nem imaginamos, mas o Senhor continuava com ele e hoje ele está aqui, um homem que testemunha que Jesus... Irmãos, eu digo para você, testemunho que nós escutamos outras pessoas, muitas vezes nem é pela boca do pastor Telmo, pessoas que conheceram ele no passado e diz, nossa, verdadeiramente um homem de Deus. E isso é tão maravilhoso, amém? Esse testemunho que temos que dar. Aonde nós andar, que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo. Quando Cristo está na nossa vida, a gente chega e as pessoas dizem assim, é verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém? Então, que Deus que continue abençoando. Pastor Ademir, Pastor Giovanni, Pastor Telmo, eu agradeço primeiramente a Deus por tudo, amém? Pela vida do Pastor Ademir, que a gente está caminhando, vai fazer 30 anos que a gente está caminhando, irmãos, e eu digo só Jesus para nos segurar. Se a gente está no caminho, não diga assim, ó, eu estou aqui porque eu quero, não é verdade. Você está no caminho é porque Jesus tem te segurado. Porque no momento que Ele te soltar, irmãos, você corre que nem um cordeirinho quando está preso, assim, que ele pega um pasto, ele sai correndo. Mas Jesus, é Ele que tem nos segurado, amém? Então, nós agradecemos a Deus, que Deus continue abençoando a vida de todos. Vamos à palavra do Senhor. Eu convido a você para abrirmos a Bíblia. Lucas 7, a história da viúva de Naim, amém? Nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Lucas 7, a partir do verso 11. Amém, irmãos? Vamos ler. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. E seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse, não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, e ao pararem os que levaram, ele disse, moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus a entregou a sua mãe. Então o medo dominou a todos, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Amém? Senhor Jesus, nós chegamos mais uma vez diante da Tua presença, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença aqui neste lugar. Nós pedimos, Pai, nos oriente, nos ajude e nos fortaleça. Eu te agradeço, Jesus, por cada irmão que aqui está, Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida, a mente, o coração, a saúde, a vida emocional e espiritual, Jesus. O Senhor sabe qual a área que nós mais precisamos, que nós necessitamos, e nós colocamos diante de Ti e da Tua presença, Pai. Porque sabemos, Pai, que no momento que o Senhor chega, tudo é transformado, Jesus. No momento que o Senhor vem ao nosso encontro, Jesus, grandes coisas o Senhor tem feito, e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem sentar, que Deus continue abençoando, amém? Então, a história de uma viúva, amém? Uma viúva que, a palavra nos conta, irmãos, que ela era uma mulher sozinha, já não tinha mais o seu esposo, e agora tinha perdido o seu único filho. A história nos conta
a compaixão de Jesus, o poder sobre a morte e a importância da fé e confiança em Deus, mesmo diante de qualquer tipo de situação, amém? Então a palavra nos conta que Jesus, se aproximando da cidade chamada Naim, ele e uma grande multidão. Aonde Jesus andava, irmãos, pessoas andavam com ele, multidões, mulheres, crianças, jovens, idosos, multidão. Você já sabe que é um número grande de pessoas seguiam. Por quê? Porque eles viam as maravilhas que Jesus fazia. E eles tinham prazer de acompanhar Jesus para que eles pudessem se alegrar com algo de melhor que Deus iria fazer novamente no caminho. Eles tinham prazer de ver as maravilhas que Jesus andava fazendo. Antes da história, a palavra nos conta que Jesus já tinha visitado o centurião de Cafarnaum, já tinha acontecido um milagre. Então, ele seguiu viagem, e quando ele vai indo, a história nos conta que quando Jesus entra na cidade, ele é acompanhado por uma grande multidão, mas também se depara com uma outra multidão que está saindo da cidade. Uma multidão que acompanhava uma mulher que era viúva e só tinha um filho. E esse filho veio a falecer. A viúva de Naim, uma mulher que já não tinha mais esposo e agora tinha perdido seu único filho. Vinha acompanhado de uma grande multidão rumo ao cemitério, para enterrar ali, irmãos, a sua alegria, os seus momentos bons, a sua esperança, os seus sonhos até de ver o seu filho casado, quem sabe de construir uma família, ter netos. Já estava tudo desmoronado na vida daquela mulher. O sonho dela tinha ido embora. A multidão acompanhava Jesus. Uma outra multidão acompanhava essa mulher. Pela tristeza, pela dor, pelo sentimento que ela tinha, muitas pessoas da cidade de Naim se comoveram com a situação dela. Se comoveram com a dor dela, porque já não tinha mais esposo. A Bíblia não nos conta a idade desse menino, mas era um moço, um jovem, e a sua esperança tinha ido embora. O sofrimento da viúva, uma dor imensa pela morte do seu filho. Ela chora, ela lamenta, pois era o seu único filho, pois agora uma mulher solitária, sem apoio financeiro ou até mesmo familiar. Só resta o sofrimento emocional e espiritual. A viúva agora se sente abandonada, irmãos. Por quê? Porque ela tinha alguém do seu lado e agora já não tem mais. A sua esperança já tinha ido. E ela vai com aquela multidão, vai indo, sem esperança nenhuma, com seu coração sombrio, os seus olhos inchados de tanto chorar, porque a Bíblia não nos conta que horário foi que aquele menino faleceu, quem sabe foi num dia anterior. O sofrimento dela já estava ao extremo, amém? E as pessoas conheciam essa mulher, porque tiveram até mesmo compaixão, porque a palavra nos conta, irmãos, que não era meia dúzia de pessoas, era uma multidão. Então, para você ver que a multidão que acompanhava Jesus se alegrava com o que Jesus fazia. E a multidão que acompanhava a mulher, acompanhava o sofrimento dela, o milagre de Jesus. Quando Jesus vê a viúva, ele se comove com a sua dor. Ele viu, irmãos, como ele viu eu, como ele viu você. Por isso ele trouxe você nessa noite, amém? E Jesus, quando ele se comove com aquela situação, o sofrimento, a dor no coração daquela mulher. Nós aqui, irmãos, que temos filhos, a gente sempre diz assim, eu não gosto nem de pensar. Meu coração já dói. A gente, mãe, tem esse sentimento. Eu não gosto nem de pensar, de perder um filho. A gente tem esse sentimento. Então, tu imagina ela, só tinha um. Jesus viu a dor dela, como essa mulher estava, porque Jesus se comoveu, como Jesus se comoveu de nós. Aí ele, sabe a palavra que ele diz para ela, não chore.
No momento que ele chegou até ela, irmãos, ele chegou, se aproximou e disse: não chore. Falou no profundo, assim. Jesus toca no caixão e ordena que o jovem levante. E no mesmo instante o moço se levantou e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. E naquele momento a esperança voltou para aquela mulher. Amém? Os sonhos dela voltaram. O choro cessou. A presença do Senhor chegou. E quando Jesus chega, irmãos, eu digo para você: a noite pode ser sombria, mas a alegria vem ao amanhecer, amém? Quando Jesus chega, tudo é transformado, irmãos. Você tem experiência disso. Se eu chamar qualquer pessoa, um de vocês, alguém vai falar: Jesus fez algo assim, ó, maravilhoso na minha vida. Você vai ter um testemunho para contar, para compartilhar conosco. E, irmãos, a multidão vê e eles ficam maravilhados com o milagre que Jesus fez. E a palavra diz que eles louvam a Deus. Jesus se importa, irmãos. Jesus se importa com qualquer tipo de situação. Ele se importou com aquela mãe. A viúva estava com um grande sofrimento, mas Jesus viu. Jesus é a fonte da nossa esperança, amém? Eu te digo nessa noite, nada está perdido. Não importa a situação que nós andamos, Jesus vem ao nosso encontro e sabe o que Ele nos diz? Não chore. Jesus é a nossa esperança. O milagre de Jesus, que Jesus fez na vida daquela viúva, devolvendo seu filho, fez um milagre também na multidão. Por quê? Porque todos se comoveram. Eles até comentaram, irmão, se você ler ali, eles até comentaram: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Deus é maravilhoso. Quando Ele chega, Ele muda a situação, Ele transforma, Ele abençoa, Ele cura, Ele liberta, amém? Irmãos, o que é mais maravilhoso? O encontro de Jesus com aquela mulher e com aquela multidão, amém? As duas multidões, irmão. Uma multidão que se alegrava e uma multidão que estava em sofrimento. Quando eles se encontraram, as duas multidões. Uma multidão acompanhava um homem que por onde passava deixava rastros de amor e de esperança. E era quase impossível alguém não seguir o Nazareno, amém? Quando as pessoas sabiam que Jesus estava no lugar, um já avisava o outro, pastor: Jesus, o Nazareno, o que curou a filha de Jairo, ressuscitou, ele está ali. Vamos lá ver as maravilhas que Jesus faz. Irmãos, era assim. Aonde Jesus estava, a multidão estava junto. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. A gente vê aqui com um testemunho maravilhoso. Um passava para o outro. Jesus está na cidade. Jesus entrou na nossa cidade. Vamos lá, Jesus chegou, há maravilhas, a transformação. Jesus, Ele está na cidade. Então, isso que acontece quando Jesus está, amém? E a segunda multidão chorava de dor, da perda, e todos acompanhavam uma mulher que não cessava de chorar. As duas multidões se encontraram em sentido oposto, mas o milagre da ressurreição fez com que todos se reunissem em volta do Mestre, e o choro deu lugar à alegria. A morte deu lugar à vida, porque o menino ressuscitou. Jesus disse para ele: levanta, e entregou ele à sua mãe. Então, irmãos, é para você entender. E todos se convenceram que diante de Jesus, até a morte tem que se prostrar. Quando Jesus está, irmãos, é maravilha. E assim, a história da mulher que estava destruída, inconsolável. Uma mulher que já não tinha mais nada de bom, mas foi restaurada pelo poder amoroso de Jesus. Deus é bom,
Deus é eterno, Deus é majestoso e Deus é soberano, irmãos. Tudo no tempo certo do Senhor acontece as coisas. Você consegue entender como Deus preparou aquele momento de Jesus chegar, uma multidão, e encontrar uma outra multidão. E a história foi mudada. Aleluia. Em ambas as partes. Por quê? Porque todos glorificavam. A mulher voltou para casa com seu filho, o filho que ela amava. Os sonhos foram restaurados. A vida, a alegria, o renovo voltou para a casa daquela mulher que estava desamparada. E Jesus é assim, irmãos, Ele nos ampara, Ele nos fortalece. E é tão bom a gente saber que Jesus, ao chegar na cidade, irmãos, como chegou na nossa vida, como chegou na tua vida, e hoje você está no caminho, quantas coisas aconteceram, né? A gente fica pensando, meu Deus, a gente até fica pensando, se Jesus não chegasse na minha vida, o que será que teria acontecido com os pastores aqui? Se Jesus não tivesse chegado primeiro. A gente não consegue imaginar. Quando a gente vê essas crianças que já nasceram no caminho do Senhor, que Deus preparou tudo para que hoje esses pequeninos estivessem aqui, aprendendo a palavra do Senhor. Irmãos, quando Jesus chega, tudo é transformado. E o bom é saber que Jesus que vinha ao nosso encontro. Nós vamos indo no caminho, chorando, quem sabe com o resultado de exame na mão, porque o médico deu um resultado lá que a gente não gostou muito, e a gente vai indo, achando que tudo está perdido. Aí Jesus diz para nós assim, não chore. A boa obra que Ele começou, Ele há de terminar. Essa é a nossa esperança, né? Nós servimos a Jesus, nós seguimos a Jesus, porque nós temos uma esperança. Nós temos a confiança que Jesus está conosco. Nós temos a certeza que Ele colocou no nosso coração. Eu irei, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levá-lo para morar comigo. Essa é a promessa do Senhor. Jesus foi, mas o que é mais maravilhoso, irmãos, é saber que Ele foi e não nos deixou só. Nos deixou um Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas, aquele que nos dá força, aquele que nos entende, nos surpreende. Graças a Deus por tudo, amém, irmãos? Eu sou muito feliz, eu sou grata a Deus, porque eu sei que Jesus se importa comigo, se importa contigo. Jesus vem ao nosso encontro, Jesus abençoa, Jesus fortalece. E essa história que eu gostaria de compartilhar com vocês, algo maravilhoso que aconteceu na vida dessa família. Uma viúva, uma multidão, um filho que estava morto, Jesus chegou e a transformação aconteceu, amém? Que maravilha, irmãos. Que Deus continue a nos abençoar, que Deus continue a nos fortalecer, que Jesus esteja conosco, nos fortalecendo sempre, amém? E quando você se sentir fraco, você chega diante do Senhor, Ele nos ensina, que é para nós nos humilhar perante Ele, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos. E isso acontece, sabe por quê? Porque Ele diz que nós teria momento que a gente ia ter medo, que a gente ia chorar, que a gente ia sentir só. Mas Ele, ao mesmo tempo, Ele diz, não chore, porque eu estou contigo, eu te sustento, eu te animo, eu te levanto, eu te carrego, eu te pego pela mão. Então é Jesus que está conosco, amém? Graças a Deus. Essa era a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Pastora Adelir.